Olá pessoal, retornamos aqui com a primeira lição do planejamento pessoal com plano de ação 5W3H. A ideia é que aqui a gente comece de fato a acelerar a utilização do plano de ação. Vou passar para vocês rapidamente sobre planejamento pessoal, porque a gente já falou bastante em planejamento pessoal no PDI, já falou bastante também no roadmap. Então agora aqui é a gente fazer a aceleração da ferramenta, que é a ideia dessa lição, e rapidamente partir para o 5W3H, tá bom? Podemos seguir então com essa dinâmica? Vamos nessa. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, não tem como a gente falar em absolutamente nada sem imaginar a nossa força interior, como trabalhar a nossa força interior. Então, é daí que vem esse pensamento do Brian Tracy. Depois de agir corajosamente em um grande confronto, você certamente é capaz de atuar com bravura em face de confrontos menores. Então, da onde é que advém a nossa força interior e o que ele quer falar, o que ele quer dizer aqui, qual é a nossa interpretação do livro e dessa frase que a gente pensou para vocês? Planejamento pessoal e a ação em cima do planejamento pessoal são esforços conscientes. Você tem que estar certo de que vai querer crescer. Você pode falar, pô, Marcelo, mas tem gente que não quer crescer? Tá cheio. O que mais tem é gente que não quer crescer. Gente que está feliz onde está. Gente que não precisa de alavanca porque está conformada na situação que se encontra. Não quer evoluir de cargo porque sabe que junto da evolução de cargos vem também a evolução de compromissos, de comprometimento, de entrega. Não quer evoluir no seu relacionamento pessoal, não quer evoluir na sua relação, porque sabe que junto com essa evolução vem uma série de comprometimentos e de entregas que a gente tem que fazer, não é? Então, isso é o que ele diz aqui, que é agir corajosamente. Então, você abdicar dessa zona de conforto, chegar na zona de atrito e tomar uma decisão consciente, dói. Então é de onde ele fala que você é capaz de atuar com bravura, né? Então se você conseguir se safar dessa zona de conforto, se você conseguir se safar desse conformismo diante de grandes mudanças que você não consegue fazer, certamente em mudanças menores você vai ter mais sucesso. E aí quando a gente fala em mudanças menores, mas não menos importantes, a gente está falando aí da cristalização da nossa personalidade, não é? Na psicologia, a gente sabe que a criança forma o seu estado mental, forma a sua mentalidade, forma o seu caráter até os 7 anos de idade. Daí para frente, ela é só uma esponjinha que ele vai absorvendo o que a sociedade disponibiliza de informações. Então aqui a gente tem que fazer esse reset, né? Como se a gente estivesse desligando um computador e reiniciando. A gente tem que reiniciar o nosso computador para entender que a força interior não vem de outra pessoa, né? A tua autoconfiança não vem de outra pessoa. Vem sim de valores elevados, de integridade, de disciplina. E só assim a gente consegue estabelecer pontos positivos na nossa vida, encontrar a felicidade formidável que é estabelecer um planejamento pessoal e cumprir um plano de ação referente a esse planejamento pessoal. Então, não é só fazer o planejamento. Eu me planejo. Tudo bem, você se planeja. Tu tem um plano de ação? Quase nunca tem. E eu estou falando para vocês aí de altos executivos, que a gente faz recrutamento, que a gente enxerga na nossa frente, ou que a gente trabalha junto. Os caras chegam completamente desativados no que diz respeito a plano de ação. Quando muito tem um plano pessoal, mas raramente tem um plano de ação bacana. Então, de onde é que vem o poder? Né? O poder vem desse conjunto de ações, não é, que a gente está falando para vocês.
mais um pensamento aí do Tracy, né? Grandes homens e mulheres são aqueles que acreditam piamente que foram colocados no planeta para realizar algo maravilhoso na vida, que é nada mais nada menos do que propósito. Então, você sabe qual é o teu propósito nessa vida? Já parou para pensar? Então, se você não parou para pensar no seu propósito, como é que você quer pensar em deslocamento? Como é que você quer pensar em carreira? Como é que você quer pensar em evoluir na sua preparação como ser humano? É muito difícil. Muito difícil, eu diria praticamente impossível. Sem um propósito bem estabelecido, bem determinado, a gente é o que eu chamo de meio acordados. A gente acorda de manhã, a gente vai para a nossa vida cotidiana, a gente vai exercer as nossas funções, mas falta aquele poder, falta a gente conseguir apertar aquele botão do empoderamento e dizer, pô, eu quero, pô, eu posso, pô, eu consigo. Eu estou nesse planeta aqui com essa meta, eu estou aqui nesse planeta com essa realização, eu estou aqui nesse planeta com essa função. E isso eu vou fazer ser a coisa mais maravilhosa do planeta. Eu conheço muita gente infeliz e que acorda infeliz, passa o dia todo infeliz e vai dormir infeliz. Vocês conhecem gente assim? Dá uma olhadinha na sua volta aí, né? Eu convivo diariamente com uma pessoa que tem esse perfil. É a pessoa mais infeliz que eu conheço. Não vou citar nomes aqui, mas é uma pessoa que acorda passando mal e querendo infernizar a vida das pessoas. Passa o dia apegado a coisas menores que não tem valor nenhum, que não vão mudar sua vida em nada, e vai dormir todo santo dia. Essa pessoa já tem aí 80 anos com esse sentimento negativo aflorado, não é? Não consegue se livrar porque não enxergou o algo maior, o algo maravilhoso que veio fazer no planeta. Não tem um propósito definido que seja enriquecedor. Acha que veio apenas para o mundo para passar flanela nas coisas e para viver infernizando e bagunçando a vida das pessoas. Então não é bem assim. Em função disso, a gente acredita e após estudos aí de PNL, após estudos aí de neurolinguística, a gente enxerga que o planejamento pessoal acompanhado de um plano de ação eficiente é o empoderamento total. E por conta disso eu trago 20 breves reflexões para fortalecer o teu empoderamento, para fortalecer o teu plano de ação. A gente pode pensar que são os pilares, mas são 20 pilares, é isso tudo? Ué, cara, tu acha que tu pode passar pela vida com poucos pilares? Não pode, não. A gente vai passar para vocês aqui 20 pilares do plano de ação e do planejamento pessoal. E aí a gente vai refletir sobre cada um desses pontos que estão nas nossas mãos, que estão sob o nosso controle, e aí a gente vai ver como é que isso fica, tá bom? É quando a gente fala que o poder está em suas mãos. Está em suas mãos por quê? Porque ninguém pode ter atitude por você, não é? Ou você decide se planejar, ou você decide não se planejar. Ou você tem atitude e preparo para chegar nos lugares no horário certo, para que as pessoas não fiquem te esperando, ou você simplesmente tá nem aí para o tempo de ninguém, não tá aí para o seu tempo, não tá aí para a responsabilidade, vai chegar mesmo atrasado nos seus compromissos. Então, você não anteveu as situações, você não teve nenhum preparo e a tua atitude foi uma atitude derrotista. Não foi uma atitude responsável para com o seu tempo, nem para o tempo. Eterna justificativa. Na eterna justificativa do que eu quero ver se faço, eu quero ver se consigo, eu quero ver se eu posso. Não antever as situações, não sai de casa mais cedo um pouquinho e assim a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Se você não tem atitude, se você não prepara, você não consegue antever situações, os teus cenários vão ser sempre o quê? Curtos. Os teus cenários vão ser sempre medíocres. Os teus cenários vão ser sempre curtos. De maneira que você não vai conseguir estabelecer um planejamento. Se você não tem uma visão acima do muro, se você não consegue olhar acima dos obstáculos, como é que você consegue ter um planejamento pessoal
e um plano de ação eficiente? Não consegue, não tem como. Pensar em variáveis. Quando a gente está falando em variáveis, pense em você sair de casa para ir para uma reunião de emprego. Pô, é um momento importante na tua vida, é um momento que você sabe que depende da tua atitude, acordar motivado, acordar estimulado, acordar livre de âncoras e de amarras, entender que você está indo participar de uma entrevista de emprego que pode mudar a tua vida, pode te dar aquela qualidade de vida que você está procurando para você e para a tua família, pode dar aquela tranquilidade, e você não se prepara. Não está com o cabelo bem cortado, mas aconteceu de última hora. Não, não aconteceu. Passa um gel, mete um peito e vai. Você não consegue entender que lá do outro lado tem uma pessoa que vai te avaliar de todas as formas, até como você cruza as tuas pernas, como você movimenta a tua cabeça, como você movimenta os teus olhos, como você balbucia as palavras, a pessoa está te avaliando. Então não pense, não vá despreparado, vá preparado. Planeje-se para isso. Então planejamento pessoal é isso. É antever cenários, é pensar nas variáveis, eventualmente até simular e testar. Se você tem dificuldade, por exemplo, de articular raciocínio, treine um dia antes, treine 2 dias antes, treine 3 dias antes, faça simulações do diálogo que você vai ter com aquela pessoa, peça para alguém fazer contigo, ou se você não tiver, faça de frente ao espelho, para que você consiga ter um planejamento bom para aquela reunião. Ter um plano de ação bacana naquela reunião em que você assuma o comando e o controle daquela realidade. Então, se você tem aí o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, 5, 6 e o 7, você tem o comando e o controle. Você é capaz de conduzir aquela situação ao invés de deixar ser conduzido por um entrevistador que muitas vezes vai te avaliar de uma forma não muito condizente com a realidade, né? Melhor do que ele é você. Você se conhece. Então, conduza aquela reunião de emprego, aquela reunião de avaliação, aquela reunião, conduza conforme você decide. Se prepare, tenha atitude, cabeça erguida, queixo para cima, nariz para frente, peito erguido. Construa um cenário de como você quer se ver daqui a alguns anos. Tenha isso em mente. Simule. Pense nas variáveis. Pô, se tu vai de ônibus para aquela reunião de emprego, não saia de casa em cima da hora. Saia com bastante tempo, não é? Mesmo que você vá de carro, mesmo que você vá de Uber, pense que lá você vai ter que procurar estacionamento, que não é fácil nas grandes cidades. Pense que você pode encontrar um acidente de trânsito. Pense que você pode encontrar algo que você não controle. Então, só você tendo tempo sobrando para você antever as situações é que você pode superar esse cenário e essas barreiras. Então, pense nessas variáveis. Tudo pode acontecer. E se há uma reunião importante de emprego, você tem que antever para poder ter o comando e o controle da situação. Cheque os seus recursos. E aí eu estou falando não só de recursos financeiros, mas, por exemplo, já aconteceu comigo. A sorte, aqui em Recife a gente tem aquele ônibus frescão que não aceita dinheiro, só aceita cartão, aquele cartão pré-pago, né, que você põe dinheiro nele. Eu fui passar o cartão no ônibus, no meu horário, não tinha crédito no meu cartão, eu tinha consumido, como é um cartão que eu uso muito pouco, aquele cartão vem, né, eu não uso muito aquele cartão, eu não tinha dinheiro eu não tinha crédito naquele cartão, eu não podia utilizar aquele cartão no ônibus, no opcional. Graças a Deus eu tinha dinheiro na carteira, o motorista tinha cartões sobressalentes para vender com algum crédito, ele me vendeu um cartão daquele. Você imaginou se eu não tivesse dinheiro na carteira? Eu ia ter que descer daquele ônibus que ia me levar para o meu destino em tempo certo, eu não ia conseguir, ia ficar nervoso, ia perder o comando e o controle da situação, minha atitude já ia não ser uma atitude muito positiva, porque o meu preparo não foi suficiente, eu não conseguia antever aquela situação de que eu podia estar sem dinheiro no meu cartão, não lembrava daquilo, e ia chegar lá derrotado, já com uma postura derrotada. Por quê? Porque eu esqueci de ver se tinha crédito no meu cartão Vem pré-pago. Então, acontece? Muito acontece. E não acontece só com os despreparados, não, acontece inclusive com os preparados. Eu me considero uma pessoa razoavelmente bem preparada, mas uma situação que apareceu, não é? De eu não ter crédito no meu Uber.
Isso vai te dar uma postura, se você tiver esses itens anteriores aqui checados, a tua postura vai ser uma postura de autoconfiança. Não é? Vai ser uma postura de quem sabe o que está fazendo, de quem consegue manter o peito para frente e aquele olhar de águia, aquele brilho nos olhos vai estar presente em você e a tua postura vai ser reconhecida por aquela pessoa que está na tua frente. Então aquele recrutador, quando bater o olho em você, ele vai falar, caramba, esse cara é um cara preparado, esse cara é um cara que tem atitude, esse cara é um cara que entende de cenários, que pensa em variáveis, então não vou enfiar muito o pé nele não, porque ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe o que ele está fazendo. Então essa é a história de quem cumpre esses 10 primeiros itens. Por isso que o poder está nas tuas mãos. O 10º item de 20 é que essa postura ela tem que ser uma postura ativa e continuada. Esse controle de situação, esse empoderamento tem que ser uma coisa que você exercite sempre, nas menores coisas até as maiores coisas, como no caso é uma entrevista de emprego. Não é? A gente não pode ter isso como um ativo nosso desligado. Né? Tem que ser um ativo que a gente se renove, que a gente trabalhe esse ativo aí sempre, que ele esteja sempre aerado. Então, essa questão de atitude, preparo, antever situação, cenário, pensar em variáveis, simulações, testagens, comando e controle, checar recursos e postura é uma coisa que tem que ser continuadamente exercitada, senão a gente esquece. A gente para de pensar assim, nosso cérebro volta a se acomodar em situações que a gente gostaria que não estivessem acomodadas, né? Como é essa questão aí de acordar de manhã para ir para uma entrevista de emprego. Preserva a tua saúde. Não é? A partir do momento que eu consegui entender as 10 variáveis anteriores e que eu tinha dinheiro na minha carteira para conseguir passar por aquela situação ali do controle do bilhete do ônibus lá, do cartão Vem, minha saúde foi preservada, porque meu batimento cardíaco se manteve no ritmo certo, eu fui para a entrevista de emprego sem suar minha camisa, sem passar um estresse necessário, então isso preserva muito a minha saúde. Então, preparo, empoderamento, planejamento estratégico pessoal e um plano de ação condizente preserva a tua saúde. Pode ter certeza que preserva a tua saúde. Te traz segurança, te traz resultados tangíveis, ajuda na tua sobrevivência individual e na tua sobrevivência conjunta. Não é? Então quem é que não quer saúde? Quem é que não quer segurança? Quem é que não quer ter um empoderamento nas suas mãos e poder transformar uma entrevista de emprego que você acha que vai ser uma entrevista sem o seu controle em uma entrevista controlada, na qual você dita as regras, na qual você dita o comportamento. Então, quando você sentar na frente do teu entrevistador, sente empoderado, sente seguro que você vai sobreviver com certeza a essa entrevista de emprego com tranquilidade. Isso é uma ação de gerenciamento 360 graus, né? Então, por exemplo, eu não sei se acontece com vocês, eu às vezes entro num restaurante ou entro num ambiente que eu não conheço, numa sala de aula, que é a minha realidade mais constante, eu bato um olho e faço uma análise 180, 360, eu olho, vejo todo mundo que está naquela sala de aula. E outra, isso acontece com uma sala de aula pequena de 30 alunos ou com uma sala de aula de 120, 130 alunos, uma big sala. Acontece da mesma forma. Então, quando eu entro, eu faço essa leitura, leio tudo e todos que estão na sala e dali traço o meu comportamento dentro de uma sala de aula. Se ele vai ser um comportamento mais efusivo, se eu vou poder brincar mais com as pessoas ou não. Então, eu faço um gerenciamento 360 graus para poder me empoderar e ter nas minhas mãos aquela sala de aula. Esse é meu planejamento e meu plano de ação quando eu vou para uma sala de aula presencial. E quando é AD não é diferente. Não pense que eu estou aqui diante de uma tela de computador falando com vocês e que eu não estou fazendo uma análise 360 de todo o meu ambiente. Já fiz, já entendi que tipo de aula vocês gostam, que tipo de conteúdo vocês gostam, que tipo de entonação de voz vocês gostam que eu tenha. Tudo isso é um gerenciamento 360 para que eu tenha o controle e para que eu consiga me manter bem focado, empoderado, seguro
e autogerível dentro dessa questão que a gente está vivenciando. É o que eu chamo de atenção aos detalhes. Não é? Não dá para pensar numa sala de aula, não dá para pensar numa produção em EAD ou em uma produção qualquer que seja, sem ter atenção aos detalhes. Então a gente escuta muito falar que a pessoa tem que ter inteligência emocional, mas não é só a inteligência emocional que faz a vida do cidadão, não. A inteligência emocional é uma de tantas outras. Não é? A gente tem mapeado aí mais de 250 inteligências. Então, quais dessas inteligências eu tenho que usar em determinada situação? Não é? Então, eu estou numa situação em que eu tenho que cantar, eu tenho que tocar, eu tenho que utilizar a minha inteligência musical. Então, como é que eu me comporto diante de todas essas inteligências? O que eu preciso diante dessa situação que eu estou enfrentando de inteligências na minha mão? Então, eu tenho que ser bom, eu tenho que ter inteligências variadas na minha mão para poder controlar o ambiente, para poder ter uma sobrevivência nessa questão. Por exemplo, todo professor hoje tem um pseudo-inimigo em sala de aula chamado smartphone, que divide com o professor a atenção dele na sala de aula. Se o professor souber transformar o smartphone num aliado, né, subir ações, subir exercícios, fazer com que aquele telefone seja usado em pesquisa, o planejamento pessoal dele de sala de aula foi perfeito, e o plano de ação vai ser mais perfeito ainda. Então, a inteligência de sala de aula ou a inteligência múltipla vai por aí. Todo mundo tem essa inteligência, basta exercitar. Toda sala de aula é igual? Basicamente, a sala de aula tem alunos, tem um quadro, tem tecnologias, tem alunos acima do padrão, tem alunos na média e tem alunos suficientes. Então, são padrões, por exemplo, de uma sala de aula que eu tenho na minha mão esse empoderamento e que eu trabalho nisso. Para daí tirar o quê? As inteligências múltiplas, a minha sobrevivência, os recursos que eu vou colocar, quanto de saúde eu vou conseguir me preservar. Então, eu vou ter que colocar exercícios para eles fazerem, porque é uma turma muito ativa. O que eu vou fazer com essa turma para que ela consiga ter um entendimento melhor? Por que as nossas aulas em EAD elas levam 15, 20 minutos, no máximo 30 minutos? Porque elas têm que ser curtas para que eu não canse vocês. Então, a partir do momento que eu reconheço padrões, eu consigo ter táticas de avanço e conquista. Então, olhe só a quantidade de coisas que a gente tem de variáveis para poder ganhar poder, para poder fazer um bom planejamento estratégico e ter um plano de ação condizente. Por fim, o número 20, quem tem planejamento estratégico, quem tem táticas, quem tem plano de ação se destaca na multidão e é sim muito, muito, muito empoderado. Não tenham dúvidas que esses 20 pontos, se você fizer uma reflexão sobre eles e uma peneira para qualquer situação que você passe, eles vão te ajudar muito, 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 muito a estabelecer o teu plano estratégico, o teu planejamento pessoal e um plano de ação. Poder do planejamento 3, eu trago aí algumas frasezinhas consolidadas, alguns micropensamentos consolidados. Construir soluções, projetos, planos que auxiliam pessoas a tomar decisões sobre eventos de grande diversidade de variáveis. Então, se você está indo para um projeto, não interessa que tipo de projeto seja, não interessa se ele é um projeto simples ou um projeto arrojado, você vai ter que decidir. Porque decisão é decisão e você tem que tomar. A pior decisão é aquela que não se toma. Então, no planejamento pessoal, o pior planejamento é aquele que você não chega a lugar nenhum, que você não decide, que você não consolida, que você não termina nunca. Porque o teu plano de ação é permissivo, é prolixo, você fica rolando tela o tempo inteiro, não chega ao fim nunca. Então, decisão é decisão. Pare, pense, execute e haja de forma sensata e eficiente, mas haja, não fixe esperando outros tomarem decisão por você. Ficou claro a razão da gente ter que ter planejamento? Ficou claro a razão de como pessoa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o planejamento ser decisivo? Se não ficou claro, tem que ficar claro agora. Eu garanto para vocês, como gestor, como líder de equipes, que planejamento pessoal
acompanhado de plano de ação, é um mais forte diferencial competitivo do momento em que a gente se encontra no país e no mundo, principalmente nesse período de pandemia, coronavírus que a gente vem passando, né? Só para dar um referencial de tempo para vocês, hoje é dia 20/5, né, de 2020, estamos em pleno confinamento, e mesmo assim a gente continua criando uma dinâmica, dentro do meu planejamento pessoal está uma dinâmica de estudo para que eu possa dividir com vocês um pouco de conhecimento, para que a gente não vicie nessa preguiça de estar em casa aqui parado sem fazer nada. Então, planejamento é diferencial competitivo nos dias atuais. Não esqueçam disso. Não se esqueçam de que o universo é cada vez mais dinâmico, de que ele é cada vez mais corrido, que ele é cada vez mais competitivo. Se você não está fazendo planejamento, tem alguém que faz. Tem alguém que está ligado nas competências do futuro. Tem alguém que está ligado nas competências do futuro. Tem alguém que está ligado na transformação 4.0. O que é essa tal de indústria 4.0? É a indústria das pessoas transformadas pela tecnologia, não é? Então já foi a revolução da manufatura, já foi a revolução industrial, já foi a revolução das máquinas, nós estamos na revolução de pessoas transformadas pela tecnologia. Você está aqui assistindo esse curso porque nós estamos falando com você através de uma tecnologia de ensino à distância, de ambientes virtuais de aprendizagem. Se não fosse esse ambiente virtual de aprendizagem, a gente não conseguiria estar aqui falando com vocês. Então, é extremamente importante, por razões de sobrevivência, que a gente tenha um planejamento pessoal à altura das nossas capacidades, à altura dos nossos sonhos, à altura das nossas metas, e que esse planejamento pessoal conduza a um plano de ação para que a gente efetive, para que a gente concretize os nossos planos, para que a gente alcance os nossos sonhos, para que alcance as nossas metas, para que alcance aquilo que a gente tanto ambiciona nessa vida, que é a felicidade, que é a realização, que é o engrandecimento pessoal. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou encerrar com vocês aqui essa lição. Ela se estendeu um pouquinho, ela foi para quase 30 minutos, mas foi necessário para eu te dar um comprometimento mais amplo do que a gente está falando aqui, certo? Então, muito obrigado por vocês terem estado até aqui nessa lição. Aguardem a lição número 2, que é o potencialização do planejamento pessoal. Então, como é que na lição número 2 a gente vai potencializar ainda mais o planejamento pessoal e o plano de ação junto com o 5W3H. Obrigado, até já!